Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal de Palestras Espíritas. O tema deste vídeo é como aceitar a morte de pessoas queridas. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade de levar a mensagem sempre consoladora do Espiritismo. E esse é um tema que está dentro de todas as famílias, em todas as vidas. Como aceitar a morte de pessoas queridas? Não há dúvidas de que o Espiritismo compreende a existência na Terra como uma etapa da nossa vida como espíritos imortais que somos. Como bem está registrado no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, da primeira parte, os espíritas aguardam a morte do corpo físico como um despontar do sol após uma noite de tempestades. Entendemos que isso irá acontecer. E o ideal seria que nós nos preparássemos, mas nós espíritas ainda não conseguimos ter esse equilíbrio. E, de fato, nós sofremos, choramos, sentimos saudade dos entes queridos que partem, mas não desaparecem, não se perdem. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam se os espíritas possuem essa visão da existência terrena, porque muitas vezes choram quando um ente querido desencarna. Claro que não há uma única resposta que possa prever o que se passa no coração de cada um de nós quando esse ente querido parte. Nós geralmente fazemos perder um ente querido. Entretanto, uma resposta razoável para o pranto seria a saudade, compatível com a certeza de que seus pais, avós, irmãos ou amigos estão verdadeiramente vivos, sim, porém sem o corpo físico. A sensação é parecida com a de uma mãe que ficará um longo período sem ver o filho, que vai, por exemplo, morar no exterior, ou se casa e vai morar em um lugar longínquo de onde morava anteriormente. A mãe tem certeza de que reencontrará esse ser tão amado, tão querido. Não sabe ao certo quanto tempo terá de esperar, mas não tem dúvida de que futuramente irá abraçá-lo. Semelhante a de alguém que se despede de um familiar que trabalha, embarcado, por exemplo. Ao ver o navio se afastando no horizonte, perde-o de vista, mas tem certeza de que ele está em um local seguro, ainda que os olhos não consigam enxergar. O choro, que muitas vezes desce dos olhos, deve retratar a saudade imposta pela distância física, devido ao apego às sensações da matéria, que nós espíritos em evolução ainda guardamos em nosso íntimo. Por outro lado, a tranquilidade é resultado da certeza da imortalidade da alma e do reencontro futuro um dia, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. O conforto advém da proximidade espiritual através do pensamento, da prece, das vibrações positivas. Além da certeza de que o ente querido está muito bem amparado nessa nova etapa da jornada. Estamos falando agora, especialmente quando ocorre o desencarne. Sabemos que o ente querido, ele está amparado, será amparado de acordo com aquilo que faça por merecer, mas nenhum de nós ficará desamparado. Sobre essa dualidade entre a saudade natural e a dor incessante, os espíritos deixam claro que o equilíbrio é essencial, que ele é resultado da fé no futuro e confiança em Deus. Conforme vemos na questão 936 de O Livro dos Espíritos, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam. Ou seja,
os espíritos que partem para uma outra etapa da vida, como é que eles se sentem quando veem os seus entes queridos que aqui ficaram encarnados? Ficam inconsoláveis. O espírito é sensível à lembrança e é sensível às saudades dos que lhes são caros na Terra. Mas uma dor incessante, desequilibrada, vai tocá-lo penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro, falta de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Então, devido às nossas limitações, não temos tantas condições assim ainda de fazer aquela festa no momento da partida, como fazemos quando nossos entes queridos chegam, renascem entre nós, porque são duas situações parecidas. Quando acontece o nascimento ou o reencarne, como nós espíritos falamos, do lado de lá do plano espiritual há a saudade, muitas vezes o próprio choro também, porque vamos nos afastar do ente querido que vai adentrar o corpo físico. Aqui, quando estamos desencarnados, quando estamos encarnados e ocorre o desencarne, nós também temos a mesma sensação de dor. Deveríamos, no entanto, com o próprio passar do tempo, ir entendendo que isso é normal e ficarmos satisfeitos quando um ente querido parte, principalmente quando a idade já é avançada, quando ocorre uma doença que traz muita dor, muito sofrimento para todo mundo. Deveríamos até agradecer. Quem está do outro lado, no plano espiritual, e necessita reencarnar, também deveria ocorrer com os espíritos motivos de alegria, porque ele vai ter finalmente a oportunidade de começar a fazer o pagamento dos seus erros, dos seus vícios. Mas, se isso ainda não é possível, já conseguimos ficar satisfeitos, felizes pelo encerramento de mais um ciclo e o recomeço de uma nova etapa na vida daqueles que amamos. Isso já é possível, certamente que sim. Não julguemos o próximo, afirmando que por ser espírita ele não pode ou não deve chorar diante da desencarnação de alguém que ama, pois o choro em si não é sinônimo de desespero ou de descrença na imortalidade da alma. O choro, ele retrata um momento de grande emoção, porque haverá o afastamento. E esse choro, ele nos faz bem. O que não pode ocorrer é um choro desesperado, um choro que não cessa. Esse vai causar muito mal em nós que aqui ficamos encarnados e também para o ente querido que desencarnou. Que possamos consolar e compartilhar o amor nesse momento, como verdadeiros espíritas, na certeza do reencontro futuro. Por isso que o título desse vídeo é como aceitar a morte de pessoas queridas. Devemos aceitá-la de uma forma natural, entendendo que isso vai ocorrer. Um dia nós iremos desencarnar, vai ocorrer a morte do corpo físico. E precisamos nos preparar para esse momento, que muitas vezes vem de repente. Aí fica mais difícil ainda a gente se controlar. Mas ele pode ocorrer dessa forma. Mas devemos ter sempre a certeza do amparo de Deus, de Jesus, dos Espíritos amigos, para esse ente querido que partiu, encerrou um ciclo de vida. Que a gente possa, com o passar do tempo, e esse tempo deve ser um tanto quanto curto, a gente se equilibre e passe a orar por esse ente querido, e ele certamente vai receber de nós os nossos pensamentos de compreensão, os nossos pensamentos de equilíbrio, de amor, de afeto.
e isso lhe fará muito bem. Tenhamos a certeza disso. Tenhamos a certeza disso. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez para todos os amigos e amigas. Fiquem bem, fiquem em paz.